Bom dia, pessoal. Eu acabei de terminar uma aula do 7º ano, mas infelizmente a aula não foi capaz de ser gravada. O meu gravador acabou não gravando. Então eu vou iniciar a aula novamente, vou explicar para aqueles alunos que tiveram a dificuldade de acesso à internet. Okay? Então, o que nos torna humanos? Quando nós fazemos essa pergunta, geralmente vem algumas características que a gente entende como características dos seres humanos, como, por exemplo, a presença de cabelos, olhos, a capacidade de pensar, a capacidade de sentir. Então, muitas coisas a gente entende como características dos seres humanos. Aí temos esse texto. Sofia é o primeiro robô do mundo a receber um título de cidadania. Num fato histórico, o Reino da Arábia Saudita concedeu oficialmente o primeiro título de cidadania a um robô, desenvolvido em Hong Kong. Sofia possui um sistema de inteligência artificial capaz de apresentar a expressão emoção como humanos. Expressar emoção é uma das maiores especialidades de Sophie. De acordo com o fabricante, o objetivo é criar máquinas mais inteligentes que os humanos, que possam aprender a criatividade, a empatia e a compaixão. 3 características humanas distintas que devem ser integradas à inteligência artificial, para que os robôs possam solucionar problemas muito complexos para os humanos. Aí Sophie fala: eu quero viver e trabalhar com humanos, então eu preciso expressar emoções para compreender os humanos e construir uma ponte de confiança com as pessoas, disse a robô. Então, quando nós analisamos essa reportagem, ela está lá no site Globo, vocês podem acessar, tem um link aí embaixo. Quando analisamos essa reportagem, observamos que Sophie foi considerada uma cidadã. Ela recebeu o título de cidadania, então hoje Sophie, ela se equipara nas questões sociais a um humano. Mas aí vem a principal das dúvidas. Sophie poderia ser considerado um ser vivo? Poderia ser considerado um humano, um ser vivo? Mesmo o fabricante tendo dito que iria acrescentar na Sophie a capacidade de criatividade, a empatia e a compaixão, será que só isso, só a presença de criatividade, empatia e compaixão é suficiente para a Sophie ser considerada um ser humano? Né? Aí nos vem algumas perguntas. Isso eu abri a discussão na sala. Você mesmo crie seu próprio entendimento quando eu pergunto: que semelhanças a robô Sophie apresenta em relação aos humanos? E quais são as diferenças? Será que tem semelhanças? Será que ela tem mais semelhanças ou diferenças? Quais são as semelhanças? O que é que tem parecido entre a Sophie e esse humano que está do lado dela? E as diferenças? Né? Você acha que os seres humanos são mais semelhantes a uma planta ou a um robô como a Sophie? Então, tem 2 imagens aí mostrando a mulher com alguns vegetais, algumas plantas, e temos Sophie do lado de um homem. Que se assemelha mais? Quais são as características que mais parecem? Será que Sophie apresenta mais características semelhantes a um humano? Ou será que o humano vai apresentar características mais parecidas com uma planta? Né? Então, vamos entender. Características dos seres vivos. Nós somos seres bióticos. Para quem não sabe o que significa a palavra biótico, os seres bióticos, né, os seres vivos são considerados seres bióticos, são aqueles seres que têm vida, ok? Então, os seres que têm vida. Já as máquinas são seres abióticos. São seres que não possuem as condições de vida. Então, todas as vezes que nos referimos a um ser que tem vida, ele é um ser biótico. A um ser que é inanimado, que não tem vida, é um ser abiótico. Mas então, o que significa essa palavra vida? É bem complexo, nem todo mundo sabe. Muitos cientistas ainda estão tentando explicar o que realmente configura a vida. Temos algumas explicações, entre elas a associação da vida com os seres vivos, né? Todos os seres vivos são seres que possuem vida. E para poder ser um ser vivo, ele apresenta algumas características específicas, como, por exemplo, a capacidade de metabolismo. Então, só os seres vivos, só aqueles seres que possuem vida, são seres capazes de metabolizar nutrientes, metabolizar alimentos. E o que seria, então, esse metabolismo? É a capacidade de transformar substâncias e matérias em energia. Então, nós só conseguimos transformar esse alimento
que nós ingerimos todos os dias em energia por causa do desenvolvimento do nosso organismo, por causa da capacidade de metabolizar esses nutrientes. Então a gente pega o alimento que consumimos e transformamos ele em fonte de energia, em matéria. Ele vai se tornar a composição do nosso corpo. Então nossas células precisam desses nutrientes, os nossos músculos precisam desses nutrientes, as nossas estruturas vão precisar dos nutrientes que nós absorvemos dos alimentos. Então, quando nos alimentamos, pegamos aquele alimento e convertemos ele em matéria necessária para manter a vida. Entre elas a energia, o cálcio, o ferro, tudo que é necessário para o funcionamento do nosso organismo. Então, o metabolismo é a capacidade de transformar substâncias em matéria e energia. Percepção é outra característica também dos seres que possuem vida. Então, também é uma das características que condiz com o ser vivo. Percepção o que é? Quando nós imaginamos essa imagem, já nos vem à mente o barulho desse local. Então, nós sabemos o quão barulhento ele é, só em olhar uma imagem. Então, isso também condiz com a nossa percepção. Ao mesmo tempo que você está observando que este homem está na rua. Então, já vem direto de nossa percepção que é necessário que ele saia, que provavelmente esses carros estão buzinando para que ele saia da rua, para que os carros passem. Então, a nossa percepção é a capacidade de perceber o estímulo do ambiente, o que o ambiente está nos dizendo, a gente compreende aquilo e traz para a nossa vida. Então, quando você coloca a mão em uma panela quente, você sabendo que ela acabou de sair do fogo, você não vai colocar a mão lá, porque você compreende, você entende, você percebe o estímulo do ambiente, sabe que o fogo aqueceu aquela panela e que se você colocar a mão, você vai queimar a sua mão. Então, isso condiz com a percepção, ok? Que é a capacidade de perceber o estímulo do ambiente e reagir a ele. Então, eu vou agir de acordo com aquilo que eu compreendi. A capacidade de crescer, que é a capacidade que os seres vivos têm de, por meio do metabolismo, criar matéria. Então, é aí onde nós voltamos lá no metabolismo. A gente converte o alimento em energia e essa energia vai converter-se em multiplicação de células. Então, as nossas células multiplicam porque elas têm nutrientes suficientes. Se elas multiplicam, nós crescemos. Então, a capacidade de crescer só vem associada à capacidade do metabolismo, que também é uma condição de quem apresenta a vida. Só um ser vivo é capaz de crescer. E a outra característica é a reprodução, que é a capacidade que o ser vivo tem de gerar um novo ser a partir de outros seres vivos. Então, quando nós unimos um indivíduo com outro indivíduo, nós podemos ter um terceiro indivíduo formado a partir dessa união, ok? Então, você vai ter um indivíduo macho cruzando com um indivíduo fêmea, e vai ter sempre um novo indivíduo sendo originado a partir disso. Claro que não é sempre essa a regra, né? Existem outros modos de reprodução, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, podemos entender com isso que todos os seres vivos são seres que têm vida. Então, todo ser que nós conhecemos, que tem a capacidade de crescer, metabolizar, a capacidade de percepção, a de crescimento, que acabei de falar, e a de reprodução, são seres vivos. Então, a vida é a capacidade de ter essas condições. Se eu tenho a capacidade de metabolizar, de perceber, de crescer e de me reproduzir, isso já configura, no geral, a maior parte da definição de um ser vivo. Ainda podemos acrescentar também a capacidade de organização celular. Então, se esses seres são capazes de se organizar em células, se eles têm células, isso já coloca ele na condição de um ser vivo. Professora, mas assim, uma bactéria é um ser vivo? As bactérias são seres vivos, elas conseguem metabolizar, então elas conseguem transformar nutrientes que elas encontram em fonte de energia. Elas têm percepção, sim, elas conseguem perceber o ambiente em que ela está, se está quente, se está frio. Elas têm crescimento, sim, elas se multiplicam, elas criam novas bactérias, então crescem. Elas se reproduzem, sim, que é esse crescimento. E elas são formadas por células? Sim. A mesma coisa acontece com o fungo. Aquele fungo que apareceu no pão que você esqueceu lá no armário. Aquele fungo é um ser vivo, porque ele metaboliza, ele está comendo o seu pão, ele está transformando o pão em energia para ele. Então, ele está metabolizando. Ele tem percepção? Sim. Se tiver muito frio ou muito quente, ele morre ou não. Ele só se manifesta em determinados locais que está mais frio, mais úmido, dependendo da situação, né? Mais quente, mais úmido.
Ele cresce, sim. Quanto mais ele se multiplica, mais ele cresce. A mesma coisa é a reprodução. Ele é capaz de formar novos fungos a partir dali. Então, são seres que possuem vida, logo são seres vivos. Como eu falei, a reprodução, ela não é obrigatoriamente uma reprodução que necessita de dois indivíduos, porque a reprodução, ela tanto pode ser sexuada quanto assexuada. A reprodução sexuada é aquela no qual o indivíduo é gerado a partir da união de dois tipos de gametas, ou células sexuais. Ou seja, sempre vai necessitar de gametas diferentes. Gametas, geralmente, um gameta masculino e um gameta feminino. Ok? O gameta masculino, que nós conhecemos geralmente como espermatozoide, né? E o gameta feminino, que são os óvulos. Geralmente precisa a união desses dois para formar um novo indivíduo. Isso configura a reprodução sexuada, porque ela necessita de dois gametas separados para formar um novo indivíduo, ou duas células sexuais, como podemos chamar, que é o exemplo dessa imagem. É o momento de uma fecundação, onde um gameta encontra outro gameta e a partir daqui vai se formar um novo indivíduo. Reprodução sexuada tem algumas características. A principal característica, ela possibilita a variabilidade genética. Ou seja, nós podemos ver que existem pessoas com características diferentes graças à reprodução sexuada. Porque ela permite que, diante de um cruzamento de indivíduos diferentes, surja um indivíduo mais diferente ainda. Um indivíduo que seja oriundo da mistura dos indivíduos originais. Então, se eu tenho um pai asiático e uma mãe branca, eu vou ter uma criança com traços asiáticos e traços brancos. Se eu tenho um pai negro que casou com uma mulher branca e teve um filho, essa criança vai apresentar características negras e características brancas. Ele não vai ter características apenas negras ou características apenas brancas. Temos como exemplo aqui essas duas flores. Temos uma flor branca e uma flor vermelha. Se eu cruzar essas duas flores, eu vou dar origem a flores rosas. As flores rosas vão ter os genes das flores vermelhas e vai ter o gene das flores brancas. Mas quando você analisa as características, ela tem tanto características da branca quanto características da flor vermelha. Então, ela é um novo ser vivo. É um ser vivo com características diferentes da mãe e do pai. Isso também configura uma menor velocidade na reprodução. A reprodução sexuada, como necessita de dois indivíduos, acaba gerando uma quantidade de indivíduos menores e requer um tempo maior para essa reprodução. Então, acaba reproduzindo com menor velocidade. Então, em um pouco espaço de tempo, você tem uma quantidade menor de indivíduos por meio de uma reprodução sexuada. Reprodução assexuada, que é o outro tipo, né? A reprodução assexuada, ao contrário lá da sexuada, o indivíduo é gerado a partir de uma célula ou de uma parte de um único genitor. Ou seja, ela é formada ou de uma célula ou de um indivíduo só. Como a gente tem exemplo aqui, a bananeira. Nós temos uma bananeira que vai dar origem a outra bananeira. Vocês podem ver aqui essa bananeirinha filha que brotou da bananeira mãe. Então, essa filhinha aqui vai ser a cópia idêntica da outra bananeira. Porque ela brotou dela. Então, toda a genética, vamos dizer, o DNA que existia nessa bananeira foi copiado para formar esse outro indivíduo. Por isso que na reprodução sexuada a gente sempre diz que ela cria um clone, um outro indivíduo idêntico. A mesma coisa acontece com a hidra, que é um animal aquático, e também ocorre com as bactérias. Aí vem a questão de quando é apenas uma célula. A bactéria se reproduz a partir de uma única célula. Uma célula que se divide em duas novas células. Essas duas novas células vão se dividir em mais duas, que vão se dividir em duas. Por isso que em pouco tempo nós temos uma grande quantidade de bactérias se proliferando. Daí vem a questão de que na reprodução assexuada, a velocidade da reprodução é muito maior do que na reprodução sexuada. Já na reprodução sexuada requer um compartilhamento de indivíduos diferentes, o que torna aquela reprodução mais lenta. No caso da reprodução sexuada, não. A velocidade é bem maior, tendo uma quantidade de indivíduos muito maior. Por exemplo, enquanto esse broto de bananeira está nascendo, ela pode estar brotando mais uns. Ok? Então, não tem um controle dizendo que enquanto essa bananeira está brotando esse filhotinho, os outros não podem brotar. Não, pode continuar brotando quantos for necessário. Já no caso da reprodução sexuada, não. Quando está gerando um, não dá para gerar outro, um novo, né? É claro que tem situações como, por exemplo, no gato, que nasce mais de um filhote.
mas isso aí já é outra questão. Só que enquanto está ocorrendo uma gestação de um ser sexuado, não tem como ocorrer a gestação de um outro, iniciar uma nova gestação. Já no caso da reprodução assexuada, isso é possível. Eu posso gerar um indivíduo, enquanto estou gerando ele ainda está crescendo, eu já estou gerando outro. Posso gerar vários indivíduos ao mesmo tempo. Aí, na aula, nós discutimos essas semelhanças, os alunos deram as suas respostas sobre o que a gente tinha entendido. E, por fim, temos a atividade, ok? Na atividade, a atividade vai estar no material que vocês receberam no WhatsApp. Eu quero que respondam apenas a primeira atividade, são as duas primeiras folhas. Mandei tanto em PDF, quanto em Word, quanto em imagens. Você escolhe a forma melhor para você acessar. E são essas 3 perguntinhas. As perguntas devem ser copiadas no caderno. Professora, eu preciso copiar o texto? Só se você quiser, ok? Então, vocês irão copiar essas 3 perguntinhas. A primeira pergunta diz: faça uma lista das características dos seres vivos que foram apresentados nessa aula. Então, eu vou lá, voltar e analisar quais foram as características dos seres vivos que nós percebemos nessa aula. Quais são as principais características, né? A gente falou aqui na aula. A segunda questão diz: uma corrente de ferro que começa a enferrujar aumenta de massa. O que é aumentar de massa? Aumentar de volume, crescer, ficar maior. Isso significa que ela cresceu como um ser vivo? Será que o fato dela começar a enferrujar e começar a crescer, ficar mais gordinha, isso eu já posso dizer que ela é um ser vivo? Só porque ela cresceu, o fato dela só crescer, ela já configura um ser vivo? Então vamos lá lembrar quais são as características que configuram um ser vivo. E tem que ser todas juntas. Ela apresentou todas essas características, aí você vai explicar a sua resposta. Você acha que sim, diz por quê. Se você acha que não, diz por quê. E o terceiro: um robô como a Sofia, apresentado na abertura da aula, possui características de um ser vivo. Tal robô pode ser considerado um ser vivo? Explique. Então, quando eu analiso a Sofia e eu analiso um humano, eu posso considerar a Sofia naquelas características que a gente listou lá nas características dos seres vivos, que a Sofia é um ser vivo? Será que ela entra nessa característica? Eu posso dizer que a Sofia é um ser vivo? Então, vocês vão analisar e explicar para mim. Essa atividade deve ser devolvida de hoje a 8. Então, na próxima segunda-feira, todo mundo vai ter que ter sua atividade respondida e tem que enviar uma foto para mim no WhatsApp. A frequência da atividade só vai ser contabilizada pelo envio no WhatsApp. Professora, eu posso enviar hoje? Eu terminei a atividade, posso enviar? Pode. Mas eu não irei corrigir ela hoje. Eu só irei corrigir ela de hoje a 8. É como se fosse uma aula presencial. Você pode terminar agora, guardar no seu caderno e só me mostrar na aula que vem. Ou pode me mandar a foto agora, porque pode esquecer, né? Eu irei contabilizar que você me entregou, mas eu não irei corrigir. Eu irei corrigir na próxima aula junto com todo mundo, tá certo? Sempre que enviar a atividade, coloca seu nome e a turma. No mais, é só isso. Na próxima aula, a gente vai continuar a aula e eu tiro as dúvidas que você tiver. Se você estiver com dificuldade de acessar a internet, acessar a chamada Meet, você sempre me avise, porque eu sempre vou mandar para você o link da aula, para que você possa assistir. Essa aula eu tive que gravar novamente, porque ela caiu, o gravador não gravou a aula, mas os próximos vou tentar gravar a aula com os alunos, para que você também possa ver a discussão dos seus colegas. No mais, tenha um bom dia. Tchau!